E a gente vê muito, ô Bastos, seja o cara que é estrangeiro ou não, quando você tem essa mudança de clube, principalmente quando é estrangeiro e vai para um país novo, tem um período de adaptação. Sendo que normalmente quem paga não quer esperar, porque fez o investimento, e o torcedor tão pouco. Principalmente a gente tá vendo um caso agora, o João Vitor, zagueiro, chegando no Vasco custando 32 milhões de reais. Nossa, só não foi mais caro que o Edmundo. Esse cara tem que meter 50 gols mesmo aí, como mas zagueiro. É zagueiro. Não, mas a galera olha pra número, né? Então, assim, assusta um pouco. Tem um menino que eu acho, assim, tecnicamente absurdo, mas esse primeiro ano o Vasco não rendeu como a gente esperava, que é o Orediano, mas eu teria um pouquinho de paciência. É o Conca, né? Eu acho Eu tô com esse feeling também, então eu esperaria mais um pouquinho. Também não liberaria. Mas o que eu quero te perguntar nesse sentido é o seguinte: como é que foi a tua adaptação à Europa? Porque tu chegou ainda com menos de 18 anos, vindo do imbróglio, como você mesmo disse, saindo de uma estrutura precária para uma coisa de primeiro nível. Como é que é essa questão de jogar a primeira vez fora do país, independente se é Europa ou não, ser recebido por uma cultura diferente? Tu contou até no Charla um episódio que viralizou da questão da camisa, que tu acha que te prejudicou demais. Muito, muito. Isso aí foi, pra mim, o que me prejudicou na Europa foi esse momento. Porque acaba que eu faço aniversário dia 1º de fevereiro e a janela fecha dia 31. E eu não podia jogar. Porque na época, menor de 18 anos não podia jogar, a não ser que completasse. Então, virou o ano. E aí ficou naquele imbróglio, joga com o contrato de base, mas não pode jogar no profissional, porque é contrato de base. Ele vem... na época o Benfica pagou um valor e tudo. E aí eu precisava ter o contrato profissional. E aí eu fiquei... Esse período de 6 meses que eu fiquei ali, de janeiro a junho, sem jogar, eu aprendi muito, eu evolui muito. Então me deu esse tempo de aprender a jogar e aprender um jogo mais rápido, que Portugal é um jogo mais rápido. Tava sempre molhadinho o campo, tava sempre muito rápido. Então me deu esse tempo de adaptação. E aí quando vira o ano, troca o treinador, é o Kiki Flores, sai o Camacho, entra o Kiki Flores. E aí eu já viro o ano já bem, assim, já adaptado, já treinando, já com o time principal. E muito bem, na pré-temporada eu vou muito bem. Tanto que nesse episódio, é o primeiro jogo contra o Rio Ave, eu tinha 18 anos. E aí é o primeiro jogo contra o Rio Ave, fora. E aí o Carlos Martins sobe, que era um português, que foi até pra seleção portuguesa, sobe, bate a cabeça e cai. E aí, na época, o Aimar pediu pra mim, juvenil, né? Pega minha chuteira lá, moleque. Mas não falou assim, mas tipo, o Aimar era muito educado. E assim... Era um cara que me ajudou muito também a dar passo pra frente, a acelerar jogo. E eu, é o Aimar, cara. Foi um dos melhores jogadores que eu joguei junto, se não o melhor. E aí ele, pega minha chuteira lá, filho. Porque tava chovendo, ele sempre jogava de trava de borracha, e aí ele pediu pra eu levar. Aí na Europa você leva a camisa na mão. Nessa que eu fui pegar a chuteira dele, eu deixo minha camisa e vou pro campo. Ninguém nunca ia imaginar que o cara ia bater a cabeça e desmaiar com 20 minutos de jogo. E assim, todo mundo esperava que eu ia entrar no jogo, porque eu fiz uma pré-temporada muito boa. Na época, eles chamam lá em Portugal de pré-época, né? E aí eu fiz uma pré-época muito boa. E eu era a primeira opção. Eu era sempre a primeira. Aconteceu alguma coisa? Primeira opção, Felipe. Primeira opção, Felipe. Eu tinha 18 anos. Então o Benfica já me olhava com olhos diferentes e tudo. E aí acontece esse episódio. E lá na Europa eles têm um pouquinho... Eles não têm paciência com isso. O Rui Costa tinha acabado de virar diretor na época. Hoje ele é o presidente do clube. Tinha acabado de virar diretor. E aí eu lembro que o Moreira, o goleiro, sai, pega a minha camisa, volta aí, mas eu fico ali naquele... todo mundo percebe o que aconteceu. Eu entro no jogo, jogo muito mal. Jogo muito mal o jogo. Eu jogo mal o jogo. E aí me marcou. Como eu era a primeira opção e tinha 18 anos, tinha aquilo de sem responsabilidade, não estava prestando atenção, tinha que estar pronto e tudo. Cara, eu tomei 10 jogos de suspensão, não fui nem pro jogo. Algumas porcentagens, acho que 50% do meu salário na época. Eu posso ter falado outra porcentagem lá no Charla, tá? Não, mas foi tipo isso. 50% do meu salário. E, na época eu tinha 18 anos, não recebi um salário alto. E aí sofri, cara. Sofri. Quem mais sofreu fui eu. Porque eu era concentrado, eu era muito trabalhador, eu era muito profissional, que tem que ser.
mas aí eu dei esse mole. E aí, pra mim, foi por isso que o Benfica começou a me olhar com outros olhos. Não tive tantas oportunidades que talvez se não tivesse acontecido isso, eu ia ter. E eu acho que esse jogo também, como a gente empatou o jogo, foi 1-1, 1-1, 0-0, só sei que empatou. E aí já começa o ano mal, e aí no outro jogo já era o Porto, e aí era clássico, e com certeza eu ia ser titular, porque o Carlos Martins não ia conseguir jogar. E aí já ia mudar minha história, e aí se eu vou bem, aí tem essas coisas, né? O se no futebol, ele é muito relativo, né? O se você tá bem, beleza, se você tá mal... E aí foi isso, cara. Eu fui jogar o último jogo depois eu entro na Liga Europa, consigo jogar alguns jogos, jogo também no Campeonato Português, mas no último jogo da época, né? Eu entro e faço um golaço, assim, um dos gols mais bonitos da minha carreira. Porque era ali que eu falei, não, eu tenho que, quando eu tiver chance, eu preciso agarrar. Quando eu tiver chance, eu preciso agarrar. E ali, naquele momento, eu entro no jogo também, numa contusão acho que era o Katsurani na época, o Iebda também, que era um francês. Ele se machuca, eu entro no jogo, cara, e faço um golaço, assim. Que me carimba meu passaporte pelo menos pra próxima pré-época, né? Numa marca registrada da tua carreira, que é o chute de médio longe. E um golaço, assim, um golaço. E aí, as coisas voltam e, não, calma aí, vamos dar oportunidade pra ele de novo. Mas mesmo assim, no outro ano, chega o Jorge Jesus, era o treinador, né? Aí o Benfica não ganha o campeonato, aí o Porto ganha de novo. Aí mais contratação, né? Foi nessa época que chegou o Javi Garcia, que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Chegou o Ramires, chegou alguns jogadores. Aí eles começam a contratar. Chegou o Ayrton, que sai do Flamengo aqui, muito bem, campeão 2009 pro Volante. Volante. Aí a minha concorrência ela começa a aumentar, né? E aí o Benfica escolhe, vamos emprestar, vai ficar, vamos emprestar, vai ficar. Não, eu quero que ele fique aqui perto, mas que ele vá jogar. E aí eu vou pro Belenense, as coisas não acontecem lá, e dá 3 meses eu volto. E eu sempre tenho meus problemas com o treinador é ser sempre com os treinadores portugueses, né? Eu tive um problema com o treinador no Belenense, tive um problema com o treinador português no Vasco. Vamos chegar lá. É verdade, esqueci disso. Meus problemas são sempre com o treinador português, acho que o problema sou eu, né? Bem lembrado.